o apóstolo Paulo diz o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Opa, agora já não estou entendendo. O Senhor para o corpo? Por que o Senhor para o corpo? A Bíblia diz no versículo 14, Deus ressuscitou o Senhor, Deus ressuscitou Jesus, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ou seja, meus irmãos, nós estamos destinados à ressurreição, bendito é o nome do Senhor. Amém, queridos? Dá um glória a Deus bem bonito. Nós estamos destinados à ressurreição. Ou seja, aquilo que vivemos hoje aqui é importante, muito importante. Então, já que eu estou destinado à ressurreição, por que é que eu vou estragar esse corpo? Esse corpo é de Deus, é para o Senhor, e o Senhor para esse corpo. Para Ele vivemos, para Ele vivemos e nos movemos nele. Filipenses capítulo 3, verso 21. Se você tiver com a sua Bíblia aí, a sua Bíblia nunca abriu tanto igual hoje. Brincadeira. Filipenses 3, 21 diz assim, que o Senhor, vou ler o verso 20 para entender melhor. Pois a nossa pátria está nos céus. Diga comigo, a nossa pátria está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aí João vem, lá em 1 João capítulo 3, diz assim, aquele que tem essa esperança, quem tem essa esperança? Só alguns? Quem tem a esperança de que vai morar com o Senhor Jesus para sempre por causa da fé em Cristo? Aleluia! Aquele que tem esta esperança, diz a Bíblia, a si mesmo se purifica. Tem muita gente vivendo nessa terra, dizendo, já que eu vou para o céu, quando eu chegar no céu, lá a Bíblia diz que não vai haver mais tristeza, não vai haver mais dor, não vai haver mais nenhuma dificuldade física, etc. Então não importa o que eu faço aqui, quando o Senhor me ressuscitar, Ele me dá outro corpo. A Bíblia diz, não é assim, tem a ver, porque aquilo que você faz por meio do corpo, tem a ver com a sua vida espiritual. Terceiro argumento, voltando lá em 1 Coríntios capítulo 6, ele diz, verso 15, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Uau! Pastor, e daí? E se eu errei muito na vida, e já tive de dormir com uma, com outro, com outra, com outra, e já dormi assim, e já foi, quer dizer, fiquei acordado, e foi aquela coisa. E daí, o que eu faço? Irmãos, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Da mesma maneira que o Senhor Jesus, quando aquela mulher adúltera foi trazida pelos judeus para ser apedrejada, e perguntaram a Jesus, e aí, o que o Senhor fala? Ele diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos foram embora. Quando ele olhou para aquela mulher, gente, essa é a frase forte. Ele disse, mulher, ninguém te condenou? Eu disse, não, Senhor, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. É possível se arrepender e mudar de vida. O que não pode é dizer que se arrependeu e continuar na mesma. Relação sexual não é apenas apetite da vontade do corpo. Relação sexual é aliança. E agora? E agora? É aliança. Não sou eu que estou falando, é o Senhor que está dizendo aqui. Isso é um argumento fortíssimo, porque o meu corpo e o meu espírito estão unidos a Cristo. O meu corpo e o meu espírito estão unidos a Cristo, mas quando eu tenho uma relação sexual com o sexo oposto, eu estou fazendo com esta pessoa uma aliança. Por isso que o apóstolo Paulo diz, serão ambos uma só carne. Aí ele emenda o outro argumento, versículo 18, ele diz, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo.
Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E aí, como é que você explica esse texto? Qualquer pecado é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Ué, mas e se eu comer demais, tiver uma intoxicação, eu também não estou pecando contra o meu corpo, pastor? E se eu encher a cara e ficar bêbado, e eu também não estou pecando contra o corpo? Por que Paulo diz aqui, todo pecado é fora do corpo, mas aquele que se prostitui, aquele que vive na imoralidade, aquele que anda na imoralidade, peca contra o próprio corpo? Por quê? Para entender isso, eu preciso entender aquele primeiro argumento: a quem eu pertenço? Se eu pertenço a Cristo, e eu dou o meu corpo para outra pessoa, eu passo para essa outra pessoa autoridade sobre este corpo. Por isso a Bíblia diz que quando se casam, o homem não tem autoridade sobre o seu corpo, tem sim a mulher. E a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, e sim tem o marido. Outro dia alguém me disse assim: pastor, e quando a pessoa casa, mas não é no Senhor? Isso é uma pergunta importante, muita gente pensa assim. E quando a pessoa casa e não é no Senhor? Então eu me casei, sabe, pastor, e agora? Mas não foi no Senhor. Aqui está falando alguma coisa assim? Não. Aqui só está dizendo o seguinte: meu filho, relação significa uma união e uma transferência de autoridade. O corpo que é do Senhor não pode ser passado para ninguém mais, a não ser que você faça isso sob a autoridade do Senhor. E qual que é a autoridade do Senhor? O plano de Deus é o casamento. E aí o quinto argumento. Ele diz: vocês não sabem que vocês são templo, santuário, o naós do Espírito Santo? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Novamente o pertencimento. Você não pertence a você. Eu não pertenço a mim. Quando a gente fala que a gente deve adorar ao Senhor com a nossa vida inteira, e principalmente com o nosso corpo, nós estamos dizendo: esse corpo não me pertence, ele pertence a Cristo. E eu devo viver sob a direção de Cristo e fazer aquilo que o Senhor Jesus disse que eu devo fazer, e não aquilo que os meus apetites me dizem para fazer. Por isso o adultério é pecado. Por que o adultério é pecado? Por que Paulo diz aqui: os adúlteros não herdarão o reino de Deus? Por quê? Porque quando uma pessoa se casa, está debaixo do plano de Deus, o casamento. O que se espera é que essa pessoa seja da outra pessoa. Ela não pode ser de 2 outras pessoas, de 3 outras pessoas, de 4 outras pessoas. Não dá. Você pertence a Cristo e pertence ao seu cônjuge. Eu pertenço a Cristo e pertenço àquela menina linda que está sentada ali, que é minha esposa. Ela pertence a Cristo e me pertence. Eu tenho responsabilidade sobre ela, porque Deus me deu o privilégio de, através da nossa união, termos um relacionamento de transferência de autoridade. Eu pertenço a ela, ela pertence a mim, mas ambos pertencemos a Cristo. Então, por isso que o adultério é pecado, por isso que a imoralidade, a prostituição, a relação fora do casamento é pecado. Por isso que a imoralidade, seja ela qual for, é pecado. Por quê? Porque você está usando o seu corpo. Horas e horas na internet, vendo pornografia. Casado ou solteiro, quanto que isso está acontecendo? Quanto que isso está destruindo famílias? Eu estou começando a ouvir pessoas dizendo assim: eu acho que seria bom a gente dar uma apimentada no casamento. Esse negócio de apimentar casamento, deixa eu te falar, existe vários tipos de pimenta. Né? Existe pimenta malagueta, pimenta vermelha, pimenta verde. Tem até umas pimentas aí que falaram que não dá nem para comer, né? Pimenta forte. Agora, fora essa apimentada, meu filho, cuidado com esse negócio de apimentar casamento. O nosso relacionamento precisa ser apimentado.
Aí o cara convida a mulher para assistir filme pornô. A Bíblia fala que moralidade não é para você, filho. E tem um livro aí muito bom que parece que dá uma pimentada. E assim vai, não é isso? Vocês não estão ouvindo isso? Não estão conversando sobre isso muitas vezes? Vocês estão ouvindo, ainda que você não faça isso, mas o povo está falando sobre isso. Querido, em nome do Senhor Jesus, sabe o que apimenta um casamento? Amor, respeito, consideração, relacionamento com Deus, vida santa. Você saber que você pertence à sua esposa, que o seu marido, que o seu marido é seu, que a sua esposa é sua. Fidelidade apimenta casamento. Respeito um pelo outro. Cuidado com o corpo. Meus irmãos, eu acho que todos nós precisamos aprender. Eu estou tentando aprender essa coisa de viver o corpo melhor, não é? A minha vida sedentária tem acabado comigo, então eu tenho pedido a Deus misericórdia. E aí eu fui, tive 7 dias aí, me tratei, e dei uma desintoxicada bacana, não sei o quê, e começou uns negócios, e comecei agora. Não, agora eu estou fazendo exercício físico direto, eu não quero esperar ter um infarto para fazer exercício físico. As mulheres são mais cuidadosas, mais atenciosas, as mulheres se cuidam mais. Às vezes você olha assim o casal, que você fala assim, como é que vocês casaram? Não é? Você olha para o rapaz assim e fala, meu filho, está difícil a situação. A menina não, a moça às vezes se cuida mais. Tem umas mulheres também que às vezes, não sei o que acontece. Precisa cuidar, querida. Precisa cuidar, o descanso é bom, férias é bom. Tem gente que fala enche o peito e diz assim, nunca tirei férias na vida. Dá vontade de falar assim, doido, vai morrer. Não é verdade? Férias é importante, descansar é importante, caminhar é importante, comer bem é importante, tudo já foi falado aqui, mas muito mais, a sua vida no sentido de compreender, eu não sou meu, eu sou do Senhor. E assim quero viver para a glória dEle. Vamos ficar em pé e orar em nome de Jesus. Amém, querido? Homens, teremos a nossa reunião na terça-feira, normalmente, tá? O Holy Hour começa às 6h30, vai até às 8h. A gente sai do restaurante e vem para cá no Watoto, em nome de Jesus, 8h30. Eu tive o privilégio de trabalhar no Canadá com uma organização que apoiava e que enviou o missionário que iniciou esse trabalho lá em Uganda. Privilégio, glória a Deus por isso. E vê-los hoje, ver o que Deus está fazendo. Você não pode perder na terça-feira, mas você não pode perder o Holy Hour também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Só as mulheres dizem amém. Eu falo assim, os homens precisam vir e tal. Amém, as mulheres. Amém, pastor, amém. Chama de novo, pastor. Querido, em nome de Jesus, vamos colocar na presença de Deus a nossa vida. Eu e você precisamos do Senhor. E nós estamos aqui, em nome de Jesus, carentes que o Senhor trabalhe a nossa vida. Vamos sair daqui desafiados hoje, gente, a oferecer a nossa vida cada dia mais para o Senhor e dizer, Pai, o meu corpo te pertence, a minha mente te pertence, os meus sentimentos te pertencem. E olha aqui, os meus apetites te pertencem. Pai, em nome de Jesus, declaramos, Senhor amado, com nossos lábios que cremos na Tua Palavra. Declaramos com os nossos lábios que a Tua Palavra é a verdade. Declaramos com os nossos lábios que o Senhor é Deus e o Senhor está por detrás da Tua Palavra. Que a Tua Palavra só tem sentido e significado porque ela é Tua, ela não é dos homens. Reconhecendo isso, Senhor, nós nos submetemos à Tua Palavra. E quando fazemos isso, entendemos a necessidade de nos arrependermos, Senhor, porque percebemos que muitas vezes estamos fora desse plano. Pai, eu quero te pedir que cada homem, cada mulher aqui,
em o nome santo de Jesus Cristo, esteja completamente dedicado ao Senhor, Pai, porque não há outra vida melhor a não ser a vida com Cristo e para Cristo. Se alguém aqui, Senhor, nunca nasceu de novo, não teve ainda a experiência do novo nascimento em Cristo Jesus, toca nesta vida e mostra, Senhor, que a cruz foi suficiente para resolver todos os problemas da humanidade. E aqueles todos, ó Deus, que creem no Senhor Jesus e a Ele entregaram suas vidas, que façam diferença nesta terra, vivendo como pertencendo a Cristo e não como pertencendo a este mundo ou a si mesmos. Te amamos, ó Pai, e nos submetemos a Ti em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Em nome de Cristo oramos. Amém e amém.